política, porque pode vir mudança por aí. O Planalto foi avisado que o relator da lei de diretrizes orçamentárias, o deputado Gervásio Maia, deve tornar realidade a imposição do calendário de pagamento de emendas em 2026. Essa medida pode retirar o controle sobre o ritmo de liberação desse tipo de despesa do presidente Lula, em pleno ano eleitoral. E para discutir esse assunto, a gente convida o nosso repórter Augusto Tenório. Muito bom dia, Augusto. Escutam? Tudo certo. Bom, pode tocar daí que eu sei que você também tem um convidado aí especial e específico para falar dessa questão toda da LDO. Pois é, a gente está inclusive tentando aqui conectar o deputado Danilo Forte, Ah, sim, porque ele perfeito. não é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas é considerado o pai dessa ideia do calendário de emendas. Foi ele que, em 2014, foi responsável por colocar a primeira leva de emendas impositivas, ou seja, aquelas emendas cujo pagamento é obrigatório para o governo, e isso mudou bastante, né, essa lógica do tomar lá da cá do governo, com emendas, enfim. Mas, e agora ele está tentando colocar esse calendário de emendas, que é o seguinte: hoje o governo, o único poder, né, que resta, digamos assim, ao governo nessa questão das emendas é o controle de quando pagá-las. E isso tem irritado bastante os parlamentares que reclamam de uma certa demora na liberação, que acontece um pouco a conta-gotas. Então, há essa discussão agora para que em 2026 o governo seja obrigado a seguir uma espécie de cronograma para liberar essas emendas, como se fosse um calendário de emendas, para que isso seja liberado até julho, porque os deputados querem garantir que essa verba chegue às suas bases eleitorais da eleição, pensando, claro, ali nesses projetos, tanto de reeleição ou projeto de candidatura a governo para quem vai se candidatar ao governo, ao Senado para quem busca também mudar de casa no Legislativo. Então, há essa discussão hoje, o Planalto já foi avisado e tem, pelo que a gente tem de informação de bastidor, não está reagindo muito bem a essa ideia, porque, claro, vai perder poder para o Congresso, né, um Congresso que já está, inclusive, bastante hipertrofiado, mas o Planalto, inclusive, tem tentado, pelo que a gente tem ouvido, tem também resistido a negociar. Foi aconselhado a entrar na discussão para fazer um texto em acordo, mas pelo que a gente está entendendo de posição do Planalto, de sinalização do Planalto até agora, o Planalto está confiando que vai conseguir vetar. É isso, sinal do Augusto e do deputado e os sinais estão difíceis aí pra gente manter, mas daqui a pouquinho a gente volta então com Augusto para falar sobre essa questão da LDO. A gente já tem a Marília Ribeiro, certo? De volta comigo? O Augusto voltou. Marília daqui a pouco vem para atualizar a situação de saúde, o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela está lá no Death Star, um hospital que é o hospital que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem recorrendo, né, nos seus procedimentos, não só em relação ao intestino, mas no domingo ele foi retirar algumas manchas do corpo e na tarde de ontem e à noite, né, de ontem para hoje, ele passou a noite lá no hospital por causa de mais soluços, de pressão baixa, e daqui a pouquinho a Marília volta. Augusto, teu sinal caiu bem no finalzinho da sua resposta, mas, enfim, queria que a gente continuasse falando aqui sobre a LDO, a importância, né, dessa discussão toda, e também, claro, sobre um governo que, principalmente em 2025, vem sofrendo com uma articulação ruim com o legislativo, né? A gente viu isso com a questão do IOF, que teve que judicializar, e no final da história o governo até que saiu beneficiado aí no final, mas desgastou mais ainda a relação. E agora a gente vê a situação da anistia, do governo também muito atento a como essa discussão da anistia lá dos condenados pelo 8 de janeiro, podendo ter Jair Bolsonaro ou não nesse balaio todo. O que a gente vê é que a anistia light sem Jair Bolsonaro tá tendo, né, mais andamento. PEC da blindagem, que não é
uma pauta para o governo importante, enfim, a gente conversou já com o Paulo Pimenta aqui, ele disse que não é, e que o problema da PEC da blindagem, por exemplo, é de jogar pautas importantes para o governo e para a população, como a isenção do IR, ficarem para depois. E agora a gente vê, portanto, mais uma discussão importante que, claro, o governo tem medo de sair perdendo aí. E é uma questão que mexe muito, né? Que faz com que o governo talvez não feche suas contas, nem em 2025, mas principalmente lá em 2026, que é um ano de eleição, né? Exato. Na verdade, isso é uma coisa que já está acontecendo agora. Porque vamos pegar o exemplo de ontem, por exemplo. Havia essa previsão da votação da PEC da blindagem e entrou na pauta tanto a PEC da blindagem quanto a medida provisória da tarifa social, que foi uma medida do governo para diminuir, né, a conta de energia para milhões de pessoas. É uma medida muito importante para o Planalto. O Planalto considera uma das medidas com capacidade de, inclusive, de reverter, de trazer novos votos ao presidente Lula, e também o Congresso considera importante, né, porque os deputados eles não querem, claro, ficar com a pecha de que barraram o que a ação deles promoveu um aumento da conta de energia. Mas, por causa da discussão da PEC da blindagem, que demorou bastante ontem, foi até tarde, acho que foi aprovada perto, inclusive, de meia-noite, essa MP da tarifa social acabou não sendo votada ontem, na terça-feira. Então, deve ser votada hoje, na quarta-feira, último dia para que ela seja aprovada no Congresso e continue em vigor, porque a MP, claro, ela tem um prazo, se extingue hoje, e caso não seja aprovada, ela perde sua validade. Só que isso tornou a tarefa do governo muito mais difícil. Então, em nome de uma pauta, abre aspas, considerada ideológica, né, que foi levantada pela oposição, foi levantada inclusive assim, pela oposição, mas depois o Centrão foi lá e aderiu. Mas por causa dessa discussão da PEC da blindagem, que tem um início bastante ideológico, o governo está correndo o risco de perder essa MP, porque ela precisa ser aprovada hoje, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, são duas rodadas de discussão, duas rodadas em duas casas diferentes, e o governo está correndo para que essa MP da tarifa social não perca validade. Então, isso é um exemplo que a gente está dando, que foi bastante prático, que foi bastante exemplificar ontem, e deve continuar no Congresso. E há, inclusive, uma tese defendida pelo Centrão, que recentemente tem feito várias críticas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, de que ele acertou ao decidir pautar a anistia e a PEC da blindagem. Por quê? Porque, caso ele não pautasse para que seja votado, toda semana haveria novamente essa movimentação da oposição, essa movimentação principalmente do PL, né, o maior partido da Câmara, mas o que o Centrão tem entendido é que, caso não seja pautado ou aprovado e derrotado qualquer tipo de versão de anistia, esse assunto continuaria voltando toda semana e impedindo a discussão de pautas realmente consideradas importantes para a casa. E a gente entra nesse caso a redução, no caso a isenção do imposto de renda para quem ganha R$ 5.000, com redução para quem ganha até 7.300, como foi apresentado pelo relator do projeto na Câmara, Arthur Lira, e outras medidas de interesse também do governo. Há ainda a segunda parte da reforma tributária. Existem outros projetos que o governo precisa ver aprovado, PEC da segurança pública também, que é uma proposta de interesse tanto do governo, inclusive até de parte do centro, e também da oposição, que quer endurecer ali o combate ao crime organizado, quer mudar algumas atribuições das prerrogativas dos entes federados e também da União. Então, existem projetos que, de fato, têm o poder de fazer a vida da população mudar na ponta. E é isso que o Congresso tem analisado, que tem ficado em segundo plano diante dessa questão da anistia, PEC da blindagem. Já há uma CPMI do INSS que, claro, apesar de ter um objeto que não é ideológico, que é a questão do INSS, mas também acirra os ânimos entre oposição e governo no Congresso. Então, esses projetos realmente a gente tem visto que tem ficado para segundo plano. Vamos ver hoje como é que vai desenrolar, porque há a promessa de votação da urgência da anistia. Ninguém sabe qual anistia ainda, como a gente até publicou no portal. Tudo deve ficar definido de última hora. Então, e depois desse projeto está prevista a MP da tarifa social. E o que a oposição tem dito é que sem anistia não tem nada. Então, você tem ali o maior partido da casa, o PL, hoje com quase 100 deputados, apoiado por boa parte também desses partidos do Centrão. Há uma bancada bolsonarista, como a gente sempre destaca, no PSD, no Republicanos, no União Brasil, no MD, enfim, até no MDB.
Então, fica uma situação muito difícil, né? A oposição colocar, nesse caso, essa condição para pautar qualquer tipo de projeto e também requerindo ali uma anistia. Ninguém sabe exatamente qual vai ser, inclusive, a reação da oposição, caso essa anistia seja de fato pautada e a urgência derrotada em plenário, ou se depois a urgência seja aprovada e o mérito seja derrotado, ou que a anistia aprovada não seja a anistia que satisfaz a demanda deles, que querem, claro, um benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Perfeito, Augusto. Fica aqui comigo, que daqui a pouquinho a gente tem entrevista sobre esse assunto. Antes de chamar o próximo elemento da nossa conversa,